Bom, pessoal, então vamos começar a nossa segunda aula, né? E hoje vamos continuar a parte 2, né, sobre introdução à gestão de projetos. E aí hoje nós vamos abordar 4 pontos, né, principais para finalizar esse conteúdo, né, que é a continuação sobre os PPPs, né, projeto, programa e portfólio. A gente vai falar sobre o gerenciamento deles e suas operações. Em seguida, a gente vai falar sobre os componentes chaves, né, aqueles elementos que são fundamentais, né, e que estão presentes nesse guia para a gestão de projetos, né, o que a gente está utilizando do PMBOK. Depois a gente vai falar sobre o que é o tailoring, né, e aí eu coloquei aqui uma frasezinha sobre a arte da adaptação. E aí lá na frente a gente vai entender o que significa isso. E vamos falar também sobre que documentação a gente pode utilizar, né, como apoio à gestão de projetos, beleza? Então, sobre gerenciamento de projetos, programas e portfólios, né, e suas operações. Então, a gente tem iniciado, né, de forma bem resumida sobre o que são projetos, programas e portfólios. Então, hoje vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, imagine esse cenário aqui, certo? Onde existe a, a estratégia de uma organização, onde ela possui vários projetos, certo? Então, como medida estratégica, essa organização decidiu organizar esses diversos projetos, aqui são 9, né, em uma estrutura de programas e portfólios. Então, como é que funciona isso? Vocês pegarem aqui, temos 9 projetos, né, e todos eles vão realizar operações. Todos também vão utilizar recursos, certo? Recursos compartilhados, e também vão ter que responder a partes interessadas. E aí, não necessariamente os mesmos recursos são utilizados por todos os projetos, assim como as mesmas partes interessadas sejam iguais em todos os projetos, né? Pode ser que cada projeto tenha suas especificidades, mas também pode ser que seja igual tudo para todos, né? Isso não deixa claro aqui na figura, mas podem acontecer essas situações. Então, projeto a gente já entendeu que é um esforço temporário, né? Que produz, que tem como objetivo produzir um, um produto, um serviço ou um resultado único. Isso a gente já sabe. Então, existem duas possibilidades de a gente organizar projetos, que são a organização por programas e também por portfólio. Um programa nada mais é do que você incluir mais de um projeto, né? Então, é um tipo de organização lógica, né? E aí está no sentido de pegar dois ou mais projetos que fazem parte de uma mesma área de interesse ou são meio que complementares, e a gente organiza isso em um programa que, que de certa forma a gente consegue padronizar uma estratégia para que todos os projetos obedeçam à estratégia desse programa ao qual estão vinculados. Então é uma forma da gente organizar melhor, né, e ter uma visão mais ampla desses projetos do que aconteceria se eles fossem gerenciados de forma isolada. A mesma coisa serve para portfólio. O portfólio vai ser a união de vários programas, né, ou de programas e projetos, certo? Então, o portfólio seria um nível a mais nessa hierarquia aqui de projetos, certo? Então, a gente tem um nível maior e mais amplo portfólio, abaixo dele temos os programas e na ponta a gente tem os projetos, certo? Então, é só uma organização lógica, certo? Mas que
é fundamental, né, que ela seja feita no sentido de manter e organizar objetivos a níveis institucionais, a níveis da organização, né? Sempre pensando em uma estratégia de otimizar, pensando no todo, né? Num grupo mais amplo, ao invés de pensar somente no projeto de forma isolada, beleza? Então percebam que a gente pode ter um programa com mais de um projeto, certo? Esse programa vai fazer parte de um universo, que é a empresa, a instituição, e vão existir recursos a serem compartilhados e partes interessadas a serem respondidas, né? Então, a gente pode ter também mais de um programa, né? Um programa dentro do outro, né? Isso fica em aberto esse tipo de organização, né? A gente pode ter subníveis de programas, né? O importante é que tudo fique organizado dessa forma. A gente pode ter um programa e um projeto de forma isolada, e a gente cria um programa também, né? Ou um subprograma dentro do programa. Então isso é bem aberto, né? Da mesma forma, o portfólio, a gente pode ter subportfólios dentro do próprio portfólio. Então, se a gente for pensar numa empresa que tem multi-projetos, né? Uma empresa de desenvolvimento de software pode ter tem um portfólio maior, né? E aí o seu leque de programas poderia ser um programa para responder a aplicativos educacionais, outro programa para responder a aplicativos da área da saúde, outro de jurídico, outro da contabilidade, outro de indústrias, certo? Então, com esses programas, aí dentro deles poderiam existir vários tipos de projetos diferentes, né? Então é mais um interesse em manter uma estratégia unificada em prol da empresa, né? Para otimizar os recursos, né? E otimizar também a execução dos projetos. Então, o gerenciamento de programas, né, e projetos, ele foca em fazer programas e projetos da maneira certa. Quando a gente cria um programa, a gente está buscando executar aquele projeto da maneira certa, né? Para que ele seja executado da melhor forma possível, assim como quando a gente está gerenciando um projeto. No caso do gerenciamento de portfólios, né, ele vai focar em fazer os programas e projetos certos, né? A nível de instituição, se a gente passa a olhar para todos os projetos que estão dentro da empresa, né, é importante saber que podem existir projetos que estão tendo um retorno, né, mas também podem existir projetos que não estão tendo retorno, né, ou está atrasado, ou enfim, não tem potencial para continuar. Então, quando a gente tem esse gerenciamento de portfólio, né, no sentido de visualizar uma coisa bem mais ampla, né? Não simplesmente saber se o produto está sendo executado e vai ser gerado. É fazer dar atenção àqueles projetos que terão um impacto positivo para a organização, né? Fazer os projetos certos, aqueles que a empresa sabe que vai funcionar, que vai dar certo. E os que não vão funcionar, se a gente tivesse visualizando só dentro do próprio projeto, talvez decidisse por continuar até o fim. Mas quando você tem um nível mais amplo e você pode comparar com outros projetos, você está vendo todo acontecendo e você está vendo que aquele programa educacional, a, a empresa precisa fazer cortes, então existe aquele programa educacional que o retorno dele vai ser daqui a 5 anos, ou então
que ele ainda vai demorar muito tempo para ser concluído, ou então está tendo muitos problemas ali, né? Em contrapartida que o da saúde está rendendo bastante, né? Então, se você está na gestão da organização e precisa tomar decisões, essa visão do todo é super importante, você conhecer todo o seu portfólio para que foque em fazer os programas e projetos certos, certo? Então essa é a diferença principal entre eles. Beleza? Então continuando, quando a gente gerencia programas, portfólios, né, e projetos, a gente está buscando essas esse tipo de visão, né? Se a gente está dentro do projeto, tem uma visão limitada e quanto mais estende essa visão, mais você vai se aproximando de uma estratégia pensando na organização. Então, qual é a diferença entre gerenciar um programa e um portfólio, comparado ao gerenciamento de um projeto? Então, o gerenciamento de programas ele é definido com a aplicação de conhecimentos, habilidades e princípios a um programa para atingir os objetivos do programa e obter benefícios e controle que de outra forma eles não estariam disponíveis através do gerenciamento individual dos componentes do programa. Então, basicamente, a gente une, né, de forma lógica, aqueles projetos que um depende do outro, um se relaciona com o outro, ou um complementa o outro, né, para criar um programa para a gente conseguir enxergar coisas que a gente não vê de forma individual. Além disso, a gente pode obter benefícios com essa colaboração mútua, essa organização, gerenciamento entre vários projetos. Por exemplo, compartilhando os mesmos recursos entre diferentes projetos, né? Então, é difícil uma organização ter recurso o suficiente para cada projeto específico. Você não precisa montar uma estrutura física para cada projeto ser executado, ou contratar uma equipe exclusiva para cada projeto. Então, quando a gente cria essa estrutura de programas, né, o gerenciamento desses programas vai buscar justamente benefícios que eles não seriam alcançados se houvesse um gerenciamento individual de cada projeto. Com relação aos portfólios, né, o gerenciamento de portfólios é definido como o gerenciamento centralizado de um ou mais portfólios para alcançar objetivos estratégicos. Então, quando a gente fala em portfólio, a gente já pensa em organização, já pensa em estratégia da empresa, política da empresa, né? E já tem que ter essa visão bem mais ampla do que teria apenas dentro de um projeto. Então, os programas ou projetos do portfólio podem não ser necessariamente interdependentes ou diretamente relacionados. O exemplo que eu falei, né, de uma empresa de desenvolvimento de software que tem a área de educação, de saúde, jurídico, né, industrial. Então, não necessariamente os programas eles dependem ou se relacionam entre si, né, mas todos estão dentro do portfólio da organização. Então, é importante haver, né, essa visão para enxergar o que está valendo a pena continuar, qual é o que tem um maior retorno, qual é o que tem menos, né? Então é importante ter essa visão mais ampla, mais de forma macro, para poder alinhar estratégias, né, e tomar as decisões corretas, para manter os projetos e programas corretos em funcionamento. Beleza? Aí um comparativo entre os dois, o que o gerenciamento de programa faz? Ele vai buscar o alinhamento com o direcionamento organizacional, vai gerenciar as interdependências entre projetos,
né? Vai permitir o gerenciamento de riscos, né, entre os projetos, vai facilitar a solução de restrições e conflitos, né? E vai facilitar também a alocação de orçamentos. Então, por exemplo, coisas que um projeto de forma isolada não enxergaria, o programa vai permitir, né? Talvez, por exemplo, em um projeto tenha algum membro da equipe que está ocioso, né? Ocioso porque naquele momento do projeto ele não está sendo utilizado. Então, se eu tenho um programa, eu posso perceber isso e alocar ele para um outro projeto que faz parte do programa, que o esse mesmo papel de outra pessoa desempenha, né, essa outra equipe, está sobrecarregado. Então, veja, se eu enxergasse somente os projetos, teria um subutilizado, né, e teria um outro super atarefado, né, superlotado. Então, quando eu organizo projetos em forma de programas, eu posso ter a visão disso e aí eu otimizo a utilização dos meus recursos. Isso vale para pessoas, isso vale para equipamentos, né? Enfim, né? Da mesma forma com riscos, com orçamentos, né? De repente um projeto está com orçamento sobrando, é muito difícil acontecer, mas vamos supor que sim. E aí o outro projeto está com tudo parado porque não tem, porque já estourou o orçamento. Então, por que não fazer aí um rearranjo para poder fazer com que tudo ande, né, tudo caminhe da forma correta. Então, a gente cria um programa dentro de uma instituição justamente para enxergar esse algo a mais que não seria possível ver de forma isolada. Com relação ao gerenciamento de portfólio, ele vai ajudar a orientar as decisões de investimento. Se eu vejo que o meu departamento de educacional, né, desenvolvimento de software da área educacional está em baixa, tipo, estou tendo dificuldade de encontrar clientes para esse ramo, está tendo um retorno muito baixo do que os projetos estão produzindo. Então isso pode ser com que eu, eu, eu enquanto gerente, né, decida fazer um enxugamento desse departamento ou de alguma forma investir para melhorar isso, né? Eu posso também identificar por que está em baixa. Então, se tem alguma outra coisa que está dando muito certo, eu posso alocar uma parte desse lucro de outro departamento para o que está em baixa, investir, fazer uma auditoria para ver se o problema é interno, se o problema é realmente um problema de mercado, né, que o mercado está em baixa, ou é a forma como a empresa está trabalhando nessa área. Então, assim, vai orientar bastante as decisões de investimento. Da mesma forma que se tiver um outro departamento que está dando muito certo, eu posso fazer com que eu aumente a minha equipe desse departamento, eu invista mais em buscar desenvolver mais projetos dessa área, né? Então, quem vai tomar essa decisão vai ser alguém que está por dentro do gerenciamento de todo o portfólio que a organização tem, certo? Então pense, se com a criação de programas eu já enxergo coisas que num projeto isolado eu não enxergaria, então o portfólio ela vê alguma coisa além disso. Vai enxergar coisas muito mais próximas de estratégias organizacionais. Eu posso também priorizar a alocação de equipe e recursos físicos. De repente um departamento está super lotado, né? E o outro departamento está mais tranquilo. Então eu posso fazer esse rearranjo dentro da minha própria organização, né?
Assim como eu fazia em programas, eu posso fazer em departamentos diferentes. Como eu fazia aqui em projetos diferentes, eu posso pegar alguém do jurídico e colocar lá no educacional e vice-versa, né? Algum programador, enfim, alguém da equipe. Aumentar a probabilidade de alcançar o retorno. Então, se eu faço um estudo onde eu posso tomar decisões de onde investir, né, é porque eu estou identificando, eu estou buscando identificar onde eu tenho mais chance de ter um retorno, onde eu estou vendo que pode dar mais certo. Se eu acredito que o educacional está em baixa, mas que tem um potencial alto, então talvez seja alguma coisa que a gente está fazendo errado e que seja necessário corrigir para engrenar aí no mercado, né? Ou não, eu vou excluir esse departamento e investir totalmente no jurídico lá, que é o que está dando maior retorno. Então essas coisas elas acontecem no mercado de uma forma geral, né? E tudo isso é possível graças a um gerenciamento de todo o portfólio que a instituição, a organização tem. Dessa forma, eu acabo centralizando o gerenciamento do perfil de risco. A empresa tem uma política de que existem limites para aceitar, né? E a partir desse limite vai recusar algumas coisas. Então, por exemplo, se tem a política de mesmo que o projeto ele não esteja sendo lucrativo no momento, mas existe um grande potencial de daqui a 1, 2 anos ter esse retorno, então a gente pode optar por manter ele em execução. Mas se eu tivesse somente dentro do projeto, enxergando só o que acontece ali dentro, e eu tivesse vendo que ele não está me dando retorno, aí eu poderia tomar uma decisão no sentido contrário, de excluir. Então, por isso que é importante ter essa visão macro, né? E priorizar aqueles componentes que mais contribuem. Beleza? Aí exemplos de programa e portfólio, além desses que eu já citei. No caso de um programa, por exemplo, seria um novo sistema de satélite de comunicação com projetos para o design e a construção do satélite das estações terrestres, o lançamento do satélite e integração do sistema. Então a gente poderia criar um projeto para cada coisa dessa, fazer o projeto do satélite, construí-lo, né? Pensar no projeto do lançamento, né? E pensar na integração do sistema. Então tudo isso faria parte de um programa. Um exemplo de portfólio, né? Seria o seguinte: para quando uma organização ela quer maximizar o retorno dos seus investimentos, então ela passa a querer buscar gerenciar todo o seu portfólio para que tenha um melhor retorno possível. E aí esse portfólio, né, pode incluir uma mescla de projetos em óleo e gás, energia, água, estradas, ferrovias, aeroportos. Então se pegar grandes empresas aí ou conglomerado de empresas, a gente vai ver que eles fazem várias coisas. Tem vários produtos diferentes, né? Então, para gerenciar tudo isso, é interessante que haja um portfólio. Então, por exemplo, Netflix começou como uma locadora de filmes. E a coisa foi andando, evoluiu, e começaram a fornecer filmes via streaming. Continuou crescendo e hoje a organização ela cria os próprios filmes e seriados, enfim. Então vai existir um departamento de gravação, de criação desses filmes. Também vai existir um departamento para fazer o estudo de quais de quais filmes e séries que são mais interessantes, colocar no catálogo, né? Então, dessa forma, a gente está gerenciando o portfólio, beleza?
E sobre as operações, né? Como é que a gente gerencia operações entre projetos, entre programas, entre portfólios? As operações elas acontecem para assegurar, né, o gerenciamento de operações acontece para assegurar que as operações de negócio elas continuem de forma eficiente através do uso dos melhores recursos necessários para atender às exigências do cliente. Então, assim, o guia do PMBOK que a gente está utilizando, né, apenas cita o gerenciamento de operações porque o foco é realmente gerenciar o projeto. Mas o que a gente precisa saber, né, sobre gerenciamento de operações é que o principal objetivo, né, é atender a exigência do cliente. E aí a gente vai buscar realizar operações nesse sentido, né, tomando isso como direcionamento. Aí, gerenciamento de projetos organizacionais e estratégias, né? O chamado GPO, né, ele serve para garantir que a organização assuma os projetos certos e aloque os recursos críticos de forma apropriada. Né? Isso para que todos os níveis da organização compreendam essa visão estratégica. Então também não adianta só a visualização dessa estratégia ficar só na minha cabeça que sou o gerente do portfólio. Né? Isso tem que ser É importante que seja compreendido por todos que fazem parte da organização, para que todos colaborem, né, com os objetivos dessa estratégia maior. Né? Todo mundo esteja alinhado dentro dos projetos, dentro dos programas e portfólios. Então, veja, aqui é um ambiente organizacional, certo? Então, é criada uma estratégia pensando no todo, né? O portfólio ele vai tomar as decisões de valor, né, para alinhar essa estratégia. Depois, os programas e projetos eles vão entregar os resultados, eles vão estar preocupados em executar os processos, né? As operações elas vão realizar o valor do negócio, né? E tudo isso vai ser analisado, né, de forma estratégica. Não vai ser feita uma análise, né, comparar com a estratégia que foi montada e vai existir uma análise sobre o desempenho de valor de tudo isso, certo? No caso de o relacionamento entre portfólio e programas e projetos, né? O portfólio ele vai estar sempre revisando e ajustando, né, o que os programas e projetos devem fazer, qual a linha de estratégica que eles devem seguir, e aí tipo o gerenciamento de portfólio pode definir uma linha estratégica diferente para cada departamento, para cada programa, para cada projeto, né? E aí, com a execução deles, é que se é analisado o impacto de cada negócio. Então, eu posso definir uma estratégia para minha área jurídica, uma estratégia diferente para a área da saúde e outra completamente diferente para a área educacional. Beleza? E assim todos ficam alinhados a essa visão macro da organização e todo mundo fica alinhado a uma estratégia principal, né? Então, isso é chamado de gerenciamento de projetos organizacional, também chamado de GPO. Agora a gente vai iniciar o segundo tópico da aula, que são os componentes-chave, né? São os elementos do guia para a gestão de projeto. Então é importante a gente entender alguns conceitos antes de adentrar aí no mundo das da gestão de projetos, né? Então, por exemplo, a gente vai falar sobre ciclo de vida do projeto,
sobre a fase do projeto, revisão da fase, o que é cada coisa dessa, né? Os projetos que estão envolvidos no gerenciamento do projeto, grupo de processos e área de conhecimento em gestão de projetos. Então a gente vai falar sobre cada um deles. Aqui tem uma imagem que mostra qual é o relacionamento entre todos eles, certo? E aí, aqui em cima está ilustrando o ciclo de vida do projeto, certo? E eu vou destacar aqui, está sendo mostrado o ciclo de vida do projeto, certo? E aí vocês não devem confundir com o ciclo de vida do software ou o ciclo de vida do produto. Bom, são coisas diferentes e a gente vai ver aqui qual a diferença entre eles. Mas por hora, entendam-se como essa parte aqui representando o ciclo de vida do projeto, mostrando que existe um início do projeto, né? Aí esse losango aqui representa uma revisão da fase, aqui embaixo, revisão da fase, né? Depois vai passar para outra fase do projeto, né? Que é a organização e preparação. Ao final da fase faz uma revisão de novo, então depois executa o trabalho e depois termina o projeto. E sempre em cada transição de fase existe uma atividade para revisar a fase, né, para poder seguir adiante, certo? Semelhante ao que acontece num processo de desenvolvimento de software, mas aqui a gente está falando de projeto, certo? Aí o que seriam grupos de processos? Né? São coisas que acontecem dentro das fases. Por exemplo, processo de iniciação, de planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Todo esse grupo acontece em cada fase, certo? Por isso que tem essas setinhas aqui. Todas as fases vão existir processos para iniciar a fase, para planejá-la, executar, monitorar e controlar e encerrar, certo? Todas as fases vai apresentar esse grupo de processos. E, né, dito isto, né, também vocês devem entender que existem 10 áreas de conhecimento dentro da gestão de projetos, certo? E todas essas áreas do conhecimento também vão estar dentro de cada processo desse, certo? Então funciona assim, a gente vai ter uma fase, certo? No ciclo de vida do projeto. Por exemplo, aqui no início do projeto, a gente vai ter um grupo de 5 processos para uma área do conhecimento, mas também vai ter esse grupo de 5 processos para uma segunda, uma terceira, uma quarta, até a 10ª área do conhecimento. Então, na verdade, a gente vai ter, né, em teoria, 50 processos dentro de cada fase dessa. Né? Não se assustem mais, para vocês entenderem um pouco do porquê gerenciar projetos é tão complicado, certo? Mas não é impossível. Então aqui também tem a linha do tempo, né? Como se a gente seguisse de uma fase para outra, né? De forma linear. Beleza? Então essa aqui é uma representação geral de como se dá o relacionamento, né? O que acontece dentro do projeto, né? Dentro do ciclo de vida do projeto com relação a fase, revisão de fase, grupos de processo e área de conhecimento. Beleza? E aí, o que pode acontecer no ciclo de vida do projeto? Então, assim, é uma série de fases pelas quais o projeto passa, do início ao fim. Não é isso aqui, a gente já meio que interpreta isso, a gente já tem o conhecimento para
saber sobre o que é o ciclo de vida, né, do projeto. Então, isso é para fornecer uma estrutura básica para gerenciar o projeto e independe do ciclo de vida do produto, certo? Então, a partir de agora, vocês vão ter que diferenciar, né? Lembre que vocês estão, durante toda a disciplina, vão ter que ter um olhar como gerente de projetos, né? E não mais como um membro de uma equipe. Então, o gerente de projeto, ele já tem que ter uma visão mais ampla. E aí, vocês têm que entender que o ciclo de vida do projeto caminha de forma diferente do ciclo de vida do produto. Beleza? E aí, da mesma forma como o ciclo de vida do produto pode ter diversas formas, aqui também o projeto também pode caminhar de formas diferentes. Pode ser do tipo preditivo, iterativo, incremental, adaptativo, ou a gente pode mesclar algum desses aí com outro, né? Pode adaptar um que já existe para uma realidade nossa, certo? Então, a gente pode adaptar, né, características para que o ciclo de vida do projeto siga em frente. Beleza? Então, assim, o que seria um preditivo? Seria um tipo de ciclo de vida onde a gente planeja tudo antes, a gente tem uma previsão do que vai acontecer de forma global e aí executa o projeto como um todo. Esse seria o tipo preditivo. Iterativo é aquele que tem vários ciclos, né? Então, se existir vários ciclos, né, a coisa se repete. Então, uma fase, né, acontece, depois outro, depois esse ciclo se reinicia. Então, é um tipo de ciclo de vida iterativo. Incremental é quando o projeto ele vai entregando partes do produto. Ele vai entregando, ele vai incrementando aquele produto no final daquela, de um determinado período. O adaptativo, né, é o que é mais conhecido como uma forma ágil, né, que tanto é interativo como incremental e ele é completamente aberto a mudanças. É um ciclo de vida onde o projeto ele pode se adaptar facilmente ao que pode acontecer ao longo do seu ciclo de vida. Então ele é adaptativo, né? Assim como as metodologias ágeis que a gente conhece. Então também pode ser chamado de ciclo de vida ágil, beleza? E o híbrido é quando a gente consegue mesclar um formato com outro, né? E aí constitui um formato mesclado ou híbrido, beleza? Então fica a reflexão, qual o melhor, né? A mesma coisa que a gente aprende lá em ciclo de vida do produto também serve para cá, né? Porque não existe um melhor tipo de ciclo de vida para um projeto, né? Vai depender do contexto e cada tipo de ciclo de vida ele pode ser melhor aplicável a um determinado contexto do que outro. Então existem opções e cabe ao gerente de projeto decidir qual dessas opções está melhor alinhado ou vai produzir melhores resultados para aquele projeto que se pretende iniciar. Beleza? Então, sempre que perguntarem qual o melhor ciclo de vida, seja do projeto, seja do produto, vocês vão dizer que depende. Depende em qual contexto aquele produto, aquele projeto está inserido. Certo? Mas existem metodologias ágeis, elas são amplamente difundidas no mercado, e aí é o melhor modelo que existe hoje. Alguém pode pensar isso, mas vocês vão insistir e dizer, depende, né? Pergunte se um projeto para um lançamento,
como a gente teve recentemente, não lembro o mês, mas foi esse ano, que criaram um projeto para fazer um lançamento de um foguete em que ele saía da órbita da Terra e depois voltava, para que ele pudesse ser reutilizado. Então pesquisem, eu desafio a vocês a pesquisar se esse projeto foi planejado de forma ágil, utilizando Scrum ou XP, alguma coisa assim. E lá dentro desse projeto, pode ter certeza que as mais complexas simulações foram feitas, né? Utilizando software e tudo mais. Então eu desafio vocês a pesquisarem ou algum projeto similar para vocês verem que realmente depende do tipo de projeto ou produto para que a gente possa utilizar um melhor ciclo de vida, certo? Da mesma forma, eu também não posso dizer que o modelo preditivo ou o modelo em cascata, que a gente já conhece, ele é sempre ruim. Não, não é ruim. A questão é justamente entender qual o melhor contexto em que ele se aplica. Beleza? Sobre a fase de um projeto, né? É um conjunto de atividades relacionadas de maneira lógica, né, que vai culminar na conclusão de uma ou mais entregas, certo? A fase vai ser o conjunto de atividades que no final vai ter alguma entrega. Aí quais são os atributos para uma fase de um projeto? Como é que eu defino o que é uma fase? Eu vou ter um nome, um número, né, uma duração. Então, fase 1 vai durar 2 semanas. Eu vou ter os requisitos de recursos. Eu vou ter que listar quais são os recursos que eu preciso nessa fase. Quais são os critérios de entrada para ela iniciar e quais são os de saída para ela ser concluída. Assim a gente define os atributos de uma fase do projeto. Como exemplo, né, o que seriam nomes de fase de projeto? Desenvolvimento de conceito, requisitos do cliente, teste, transição, lições aprendidas. São exemplos de fases que a gente pode criar para o nosso projeto. Ah, eu preciso ter todas. Não, isso aí é a decisão do gerente de projeto junto com sua equipe. Como eu falei, existem modelos, a gente pode seguir modelos e pode também adaptar esses modelos à nossa realidade. Então tudo está no campo de decisão do gerente de projetos. Sobre revisão de uma fase, o que é que isso significa? Então, subentende-se que a equipe finalizou, cumpriu os objetivos daquela fase. Então vai haver uma revisão, certo? Vamos conferir aqui o que foi produzido na fase. A gente compara depois o desempenho e o progresso com o que foi documentado, com o que foi planejado, né? Então eu comparo, vocês ao final dessa fase está sendo entregue tudo aquilo que foi planejado, da forma como foi planejado, né? E aí, a partir dessa análise, dessa comparação, é realizada uma tomada de decisão, onde o gerente de projeto pode decidir por continuar na fase. Não, ainda não encerrou, não cumpriram esses dois objetivos, então vamos continuar no levantamento de requisitos aí, né? Ou eu posso prosseguir para a próxima fase. Não, a gente concluiu tudo, então tá ok, vamos para a próxima fase, vamos para aí a fase de projeto, né, de design. Ou também, né, eu coloquei esse asterisco porque a gente pode prosseguir para uma fase, mesmo com alguma pendência. Então, vou prosseguir para a próxima fase, mas eu tenho alguma pendência para resolver. E aí cabe ao gerente de projeto como administrar isso. Também, ao final de uma fase, eu posso ter como decisão terminar o projeto. Se for a última fase, entregou tudo, finaliza o projeto, né? E também
eu posso optar por repetir elementos da fase. Eu continuo na fase, mas vamos repetir algumas coisas aqui para melhorar os resultados, né? Então, essa tomada de decisão vai nos levar a fazer alguma dessas coisas, beleza? No caso dos processos de gerenciamento de projetos, né, cada processo vai produzir uma ou mais saídas a partir de uma ou mais entradas, usando técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos apropriadas. O que é isso? Todos os processos, né, de gerenciamento de projetos, eles vão ter entradas, vão utilizar ferramentas e técnicas para produzir saídas. Então, por exemplo, se eu fosse começar o processo de gerenciar, deixa eu ver, de gerenciar o cronograma, certo? Então, eu vou ter que ter a entrada de tudo que vai ser feito ao longo do projeto. Como é que eu vou estabelecer prazos? Como é que eu vou estabelecer períodos sem saber o que vai ser feito, né? Então, eu preciso ter uma entrada, né? Preciso ter, entre outras coisas, esses parâmetros, né? Pelo menos uma lista de tarefas que vão ser executadas. Então, a partir disso, eu começo a produzir o meu cronograma. Vou utilizar ferramentas e técnicas para isso, vou estimar prazos, né, para que sejam cumpridos e tudo mais, um tempo suficiente para ser cumprido, e o tempo também que não seja longo demais para não demorar. Então, existem técnicas e ferramentas para auxiliar nessa criação do cronograma, e aí, como saída, eu vou ter o cronograma produzido lá com a lista de tarefas, mas agora com datas, com prazos para serem entregues. Então, todos os processos de gerenciamento de projetos, eles vão passar por isso. A gente vai ver aqui ao longo da disciplina que todos os gerenciamentos, eles possuem entradas, ferramentas e técnicas e saídas com relação ao seu gerenciamento. As áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos, e aí aqui está cada uma delas, vai existir esse processo de entrada, a utilização de ferramentas e técnicas, né, para produzir uma ou mais saídas. Então, a gente vai ter tudo isso sobre integração, sobre escopo, cronograma, como eu citei, custos, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições e partes interessadas. Estas são as 10 áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos. E todas elas, existe um capítulo exclusivo no guia do PMBOK, certo? Então, ao longo da disciplina, a gente vai ver cada área do conhecimento dessa, certo? Algumas com mais ênfase, outras com menos, mas para a gente entender a importância de cada área dessa dentro do gerenciamento de projetos. Para vocês verem que existe um gerenciamento exclusivo para comunicações e, por exemplo, para partes interessadas. Vocês verem que a comunicação entre a equipe ao longo do projeto, ela é fundamental, de fundamental importância para definir o sucesso do projeto, assim como a forma como as partes interessadas são gerenciadas. Então, se tudo isso é feito através de técnicas, através de um gerenciamento específico, né, tende-se a obter um resultado melhor, né? Lembrando sempre que aqui a gente só fala de probabilidade. Se cumprir todas as regras, a gente aumenta a probabilidade de dar certo. Nunca vai ter garantia de nada. Mas
é melhor que essa probabilidade seja maior. Beleza? Sobre tailoring, né? O tailoring é uma palavra utilizada dentro do contexto de gerenciamento de projetos. Se vocês forem buscar a tradução dela, né, o significado dessa palavra, significa alfaiate, alfaiataria. Né? Mas o que isso significa dentro do contexto de projetos? Né? É uma palavra que tem bastante destaque e diz sobre a arte de fazer sob medida, certo? É o grande ponto, é o ponto alto que define o gerente de projetos como sendo bom, né, ou não. Porque as regras existem, né, metodologias, técnicas, ferramentas, conhecimento está aí, já existe, é acessível para todos. Todos têm esse acesso. Mas por que que um projeto dá certo e outro não? Né? Com relação ao que o gerente de projeto pode fazer, está justamente nessa capacidade que ele vai administrar sobre fazer tudo sob medida. Mas como assim? Isso ainda não entendi. Então é o seguinte, se trata de fazer sob medida. Então, normalmente os gerentes de projetos aplicam uma metodologia de gerenciamento de projetos ao seu trabalho. Todo mundo sabe. Todo mundo vai usar um guia como esse, vai usar modelos a serem seguidos, né? Mas o grande trabalho, o diferencial do gerente de projeto vai ser a forma como ele vai se adaptar à realidade do projeto, né? Isso porque cada projeto é único. Mesmo que você esteja fazendo o mesmo produto, né, o mesmo tipo de produto, mas cada projeto vai ser diferente, certo? Por exemplo, se a gente iniciar pela primeira vez, vamos criar uma empresa de desenvolvimento de software. E aí a gente vai fazer pela primeira vez, deixa eu ver, um aplicativo de entregas, né? Estilo Uber Eats, né? Não sei se vocês conhecem, mas existem vários aplicativos já no mercado que vai tratar de organizar sobre entregas, deliveries, né? Então vamos supor que a gente decidiu por fazer um aplicativo desse tipo. E aí a primeira vez que a gente vai fazer, né, seguindo as regras, tudo direitinho, a gente vai executar de uma forma. Mas na próxima vez que a gente for fazer um aplicativo similar, né, esse projeto já vai ser diferente, né? Já vai ter uma compreensão diferente dos objetivos, já vai ter uma experiência anterior associada que antes não tinha. Então as tomadas de decisões vão ser diferentes, né? Mesmo que seja a mesma equipe, todo mundo igual, a mesma empresa e tudo, mas o projeto tem essa natureza de ser único. Só vai acontecer tudo exatamente igual uma única vez. Não tem como repetir. Então, por isso que existem as regras, metodologias, esse guia, mas no final das contas, né, o grande trabalho é aplicar essas ideias sob medida. O que é sob medida? Adaptar para o meu projeto, né, para o nosso projeto. E aí se torna mais difícil porque ele tem como natureza ser única, né? Além disso, também é importante utilizar apenas o necessário, né? A gente tem que criar
tem que administrar um projeto para usar somente o necessário, né, de forma otimizada. Isso se trata de recursos, isso se trata de tempo, de custos, né? Então, quando a gente faz sob medida, se adapta a isso, se eu entender que eu não preciso focar no gerenciamento de partes interessadas, porque, enfim, eu já tenho um setor específico para isso na organização, então eu vou realocar esse tempo que eu gastaria para pensar em estratégias de atender as partes interessadas, eu vou realocar esse tempo ou transferir uma parte dele para aprimorar outra coisa. Então, eu preciso seguir à risca todos os gerenciamentos do PMBOK? Não, é aí que está o tailoring. A gente conhece a teoria, conhece o guia, conhece as melhores práticas, e aí o tailoring está justamente na decisão de pegar o que tem de melhor desse guia, né? Pegar o que a gente vai de fato utilizar e aplicar. Ninguém é obrigado a seguir à risca tudo que tem no PMBOK, por exemplo, ou que tem no modelo de processo, né? O grande fator que vai tornar vocês como gerentes de software excepcionais é justamente essa capacidade de adaptação. E aí, por fim, tem a questão de boa prática, ela não significa uniformidade, né? O que isso quer dizer? Que o guia PMBOK ele tem também um conjunto de boas práticas. Então não significa dizer que para um determinado tipo de projeto, quando a gente aplica aqueles conceitos, funcionam. Mas pode ser que para um outro tipo de projeto não funcione. Então não significa dizer que, porque está lá no guia, porque é um conjunto de operações, de recomendações, de boas práticas, que tem um histórico de funcionar, isso não significa que vai funcionar sempre, e também não significa dizer que vai funcionar para todos os tipos de projetos. Só aqui eu citei vários tipos de projetos só dentro da área de desenvolvimento de software. Então estenda isso aí para tudo, né? Então, o gerente de projeto ter essa capacidade de entender que precisa haver essa adaptação, diz não, se o gerenciamento de custos dessa forma como está sendo foi mostrado, não está funcionando para mim, não está dando resultado, não está sendo produtivo, não está servindo de nada, então por que eu vou ter que seguir essa regra, né? Então é melhor optar por adaptar alguma coisa. Sabe, eu escolhi o Scrum para seguir como modelo de processo. E aí eu estou usando ele para gerenciar o projeto também, fazendo uma coisa casada. Mas tem alguma prática lá do Scrum que não funciona, por exemplo, agora que a gente está trabalhando home office, pode ser que o Scrum lá não tenha essa abertura, porque ele exige o contato direto o tempo todo. Então, eu vou deixar de usar o Scrum só porque nós estamos em home office? Não, eu vou adaptar para essa nova realidade. Mas o Scrum diz que tem que seguir regra tal e tal. Vamos adaptar, né? Mas aí não vai ser mais Scrum, mas vai funcionar? Vai entregar um resultado produtivo? Então o que importa é o resultado, não é o nome que está carimbado lá no processo, né? A gente utiliza esse modelo para conseguir justamente produzir um resultado positivo no final, né? Falei aqui como exemplo Scrum, mas pode ser qualquer outra coisa. Então, não é porque deu certo.
Às vezes na mesma empresa o Scrum funciona para determinados projetos e para outros não. Por quê? Porque cada projeto é único, né? E aí cabe à organização decidir a melhor forma de executar cada tipo de coisa. Isso pode ser aprendido ao longo do tempo, né? Claro que o gerente de projetos ele vai ganhando experiência. À medida que vai acertando e errando, se ele tomar isso como um conhecimento, entender o porquê que errou e entender o que fez dar certo, né, ele vai se aprimorando e vai ficando cada vez mais habilitado a realizar adaptações assertivas. Então ele vai saber que tipo de projeto é bom utilizar o Scrum, em que outro tipo é bom usar o Cascada, em que outro tipo de projeto é importante focar mais no gerenciamento do escopo, em que outro tipo de projeto é importante focar mais na no gerenciamento do cronograma. O cronograma tem que estar perfeito, encaixado ou não, o cronograma não precisa ser tão rígido. Então tudo isso é o chamado tailoring, né? Entender que a grande mágica de tudo isso é a adaptação, certo? Mas onde é que eu me aprendo a me adaptar? Aí, meu amigo, não tem a fórmula para essa mágica, né? Isso vai com experiência e vai com as habilidades naturais que a gente vai desenvolvendo ao longo do caminho, certo? E sobre documentação, né? O que a gente utiliza de documento para auxiliar a gestão de projetos? Então tem os documentos relacionados aos negócios, né? E tem os relacionados ao planejamento, os planos. Os que são relacionados a negócio, eles vão buscar maximizar os benefícios, vão procurar identificar se existe viabilidade econômica no projeto. Nenhuma empresa, né, de sucesso, ela vai iniciar um projeto sem que haja viabilidade econômica. Isso não significa dizer que assim que entregar o produto vai lucrar, ou vai vender, ou vai entrar o dinheiro para repor o que foi gasto. Viabilidade econômica é algo além disso, é que existe um potencial de retorno ali. Aí o retorno pode ser em dinheiro, pode ser em informação, em dados, né? Pode ser em visibilidade para a marca. Então a viabilidade econômica pode vir de diversas formas, não somente em dinheiro especificamente, né? E além disso, essa documentação ela vai ser utilizada no sentido de maximizar os benefícios. Aí com isso a gente começa a criar planos. A gente tem, por exemplo, o termo de abertura, né, que é um planejamento inicial é um marco de que o projeto vai iniciar. Então ali vai ter tudo o que a gente espera do projeto como um todo. É um plano global, onde a gente insere ali o que espera de cada tipo de gerenciamento, de cada área de conhecimento e tal, para que no final a gente sempre fique alinhado a esse termo. Mas é claro que pode ser adaptado. O plano de gerenciamento do projeto, cada área do conhecimento vai ter um plano de gerenciamento. Você vai ter que planejar como gerencia custos, como gerencia o escopo, como gerencia a qualidade, como gerencia a comunicação. E para isso tudo a gente faz um plano. E aí a ideia é seguir o plano, mas que naturalmente, por ser um plano, ele pode ser modificado ao longo do projeto, né? E também estabelecer medidas de sucesso. A gente tem que ter objetivos claros para a gente saber que está dando certo ou não. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar de vocês sobre o primeiro capítulo do Guia do PMBOK. Certo? Agradeço a atenção de todos.